Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, abrisse ela no livro de Apocalipse, capítulo 3, vai no versículo 10, por gentileza. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Espírito Santo, eu peço que a sua unção, a força da tua glória, a palavra do teu santo poder, venha sobre cada alma que está aqui, cada espírito que está aqui dentro. Eu oro para que o Senhor julgue e derrube as forças da maldade pelo poder da tua palavra. Senhor, a tua palavra é espada e nenhum diabo, nenhum trono, nem principados pode ficar de pé. O que resiste no entendimento do povo, o que resiste contra a alma deles, isso venha a ser dissipado nessa noite pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que a glória da tua palavra, a força da tua palavra, Senhor, venha sobre a sua igreja, Senhor. Me dá graça, Pai, porque essa noite não é fácil para mim. Eu oro para que o Senhor me dê graça e força no poder da tua palavra. Obrigado, Jesus. Você sente glorificando a Jesus. Preste atenção aqui. Porque deste a minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. E eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Preste atenção de novo. O Senhor te faz uma promessa aqui dentro. Se você pegasse algumas Bíblias, ela vai estar escrita em vermelho, como palavras que Jesus está falando. Amém? Dá só um pouquinho mais de retorno para mim. Olha a promessa que Ele te faz aqui, diante de uma condição que Ele espera de você. Porque você está dando atenção à exortação sobre quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Nós estamos passando uma temporada que Deus tem nos levantado fortemente e tem falado conosco sobre os tempos que nós estamos vivendo e aquilo que é de suceder nos próximos anos. E esses próximos anos, estou dizendo para você, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos. Eu estava nesses dias de monte em oração com o bispo Douglas, levei ele comigo. Mas estava o Tiago junto? O Tiago Gabriel estava junto. Peguei, parti para o monte e eu estava em oração. E todo momento, preste atenção como é que é forte, e você vai entender que eu não estou aqui sozinho, não ando sozinho. Você tem que entender que há um poder, há anjos que andam com o homem de Deus na terra, que respalda a força e a autoridade que essa pessoa carrega. Quando eu estava ali em oração, nós estávamos cansados, era de madrugada. Eu vi aquele anjo se aproximar, ele vinha correndo. Eu vi um espírito muito rápido, ele muito forte, muito rápido. Falava, se vocês não se moverem, eu estou indo embora. Aí eu vi ele indo embora, correndo. Eu falei, oh! Aí eu gritava, voltava o espírito. E eu começava a clamar muito rápido, Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua glória. Move o nosso espírito. E começava a clamar. Daqui a pouquinho dava aquele sono. Aquele anjo vinha de novo, correndo. Oh! Eu começava a clamar. E entrava em êxtase, bum. Ele me trazia revelações. E de repente ele me levou em espírito. Eu vi o mundo e vi essa palavra. E a voz do Espírito do Senhor falava comigo essa palavra. Porque guardastes a minha palavra. A minha palavra. Porque guardastes as minhas palavras nas tribulações dos sofrimentos. Eu vos guardarei do mal que está por vir sobre toda a humanidade. Escuta o que eu vou falar para vocês. Quando eu vi aquele espírito, entrei em outras visões. E eu ficava falando com o bispo Douglas. E eu ficava temeroso, meu coração estava debaixo daquela força, daquela revelação. Então isso estremece como se tivesse acontecendo naquele exato momento.
Às vezes nós entramos em ambientes da revelação que, como se aquilo estivesse acontecendo agora, nós ficamos tão desesperados, tão aflitos, porque o impacto da revelação para dentro da dimensão do coração e do espírito, nessa dimensão que nós vemos, é muito mais forte do que essa que você está me ouvindo aqui. Essa que você está me ouvindo aqui, você está sob a influência da palavra agora nesse momento. Eu não sei sua condição de espírito que você está aqui. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como essa palavra vai chegar até o seu íntimo, o teu coração. Talvez de 100% que ela vem, talvez só 2% chegue até aí, talvez só 5%. Eu não sei no nível aonde está a sua consciência. Eu não sei onde está o seu coração. É difícil, isso eu não tenho como medir. Mas quando Deus nos toma em espírito, você vai ver 100% conforme você tem que ver. Amém, amém. Você não tem interferência da tua carne. Você não tem interferência da sua alma. Ali você está livre para ver e ouvir conforme tem que ser visto e ouvido. Às vezes, o impacto da revelação é tão grande que a gente fica dias, absorvendo aquela revelação e muito mexido por Deus dentro de nós. E aquilo é um custo, aquilo traz uma angústia. Também há revelações que te trazem muita força, muito poder, mas tem revelação que te traz tristeza. Tem revelação que nos deixa abatidos, porque o peso dela é muito grande de ver. E quando você vê sobre as coisas dos últimos dias que nós estamos vivendo, que talvez você não está entendendo, mas passando alguns poucos dias ou meses, você vai começar a entender cada vez mais que você está à beira do arrebatamento, à beira da terceira guerra mundial, à beira do conflito mundial que está por vir, à beira da próxima grande crise econômica mundial. Eu quero que você entenda quem Deus livrará e como Deus livrará os fiéis em meio às tribulações que há de vir sobre todo mundo nesses próximos 3 anos que vocês vão viver. Acabamos de ler o versículo, a chave para isso. Acabamos de ver a chave para isso. Quando o Senhor levanta o profeta Jeremias no meio do povo, Deus fala para Jeremias: quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pregue a minha palavra. Abra tua boca e pregue a minha palavra. Não tema para eles. Não tema a fronte deles, não tema o rosto fechado deles. Pregue a minha palavra. Você observa o profeta Ezequiel, quando ele entra no ambiente das revelações, ele vê o que está acontecendo dentro do juízo que Deus liberou, esse juízo sobre a nação de Israel por todos os seus 70 anos de rebeldia. Ele viu que um anjo vinha. Ele tinha um pote de ouro com uma tinta. Ele pegava, ele marcava, selava cada um. O destino de cada um já era selado por aquele arcanjo, aquele guardião. Você vê pelo livro de Ezequiel que toda a raça humana, cada um de vocês que estão sentados aqui dentro, já tem um destino selado. Todos já temos um destino selado. No livro de Apocalipse diz que a perseguição que virá agora, no nosso tempo, uns serão entregues à prisão, outros à morte, e outros à fome, à espada, etc. Muitos de vocês não conseguem acreditar nessa realidade que está chegando, porque vocês estão dormindo em meio ao comodismo que essa geração tem da tecnologia, do conforto e tudo que o mundo está oferecendo. Vou te fazer uma pergunta para você, e eu vou ler um relato para vocês essa noite. Se você soubesse que daqui a 2 anos a terceira guerra mundial iria explodir no mundo, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que você faria se você tivesse 100% de certeza disso? Como seria a sua maneira de viver hoje? Sabendo que você vai viver de frente, vai ver a terceira guerra mundial. E não há quem escape a gente disso. Não há quem vai escapar disso. Isso está se levantando no mundo inteiro. Em 2017, Deus começou a me dar essa revelação. Da onde virá os conflitos mundiais.
Nesses tempos agora o Senhor me mostrou os continentes sendo divididos, de 6 cai para 3. Haverá somente 3 grandes continentes sobre a face da terra. Talvez essa palavra não te interesse muito, porque você não quer um evangelho para Cristo. Você quer um evangelho para você. E quando digo evangelho para você, é um evangelho que o Brasil, infelizmente, sofrerá muitas consequências pelo falso evangelho. Está disseminando cada vez mais no Brasil, que as pessoas, elas não estão indo à igreja em busca de Cristo. Elas não querem saber de Jesus Cristo. Nesses anos de experiência que eu tenho de cristão, no evangelho e de ministração, eu observei uma coisa no meio do povo. Algumas pessoas decidiram viver um evangelho para Cristo. A maioria, a massa, ela só vive um evangelho para suas necessidades. O evangelho para acariciar ela no tempo das suas aflições, dos seus problemas, das suas perturbações, dos seus dilemas, para resolver seu problema emocional, seu problema sexual, seu problema financeiro. É para isso que a maioria das pessoas vem para a igreja. Por isso que elas vivem uma vida espiritualmente dizendo para você falida. Falida. Como Deus prospera um homem. Como Deus ele pode fazer milagres e maravilhas em todas as áreas da tua vida. Honre primeiro a palavra dele. O evangelho ele está acima de você, ele está acima de tudo que você é. Deus não está aqui a seu serviço, você está aqui a serviço dele. Ele não é seu servo, você é servo dele. Vamos colocar as coisas no lugar, irmãos. Nós estamos diante do Deus vivo. Não há um motivo para quem é membro aqui de dentro, de tropeço aqui dentro. Não há um motivo, a não ser se você tropeçar na própria palavra que te é pregada. Porque a justiça, o bom testemunho está aqui no altar. Você não tem nada que falar. Nós vamos ler agora sobre uma igreja irrepreensível. Uma igreja simples, pequena, mas uma igreja que foi fiel. Foi fiel. E não houve uma exortação da parte do Senhor para aquela igreja. Existe fiéis na terra? Bom, eu falo pela minha consciência. Estou lutando e faço o meu melhor para estar aqui diante de vocês, diante da minha consciência de Deus e diante da consciência de vocês. Nós estamos num tempo de transição muito poderoso aqui dentro. As coisas começaram a desatar com uma violência muito grande aqui dentro. Porém nós precisamos o quê? Nos movimentar conforme o movimento do Espírito de Deus. Fala, o movimento do Espírito de Deus. O Espírito ele se movia sobre a face das águas. O Espírito ele se move e nós temos que seguir a direção do Espírito. Quando a nuvem se levantava, Israel tinha que levantar e seguir a nuvem. Se ela parava, eles tinham que ficar parados. Quando Deus ele para, Ele está nos alimentando com aquela revelação, está nos dando um novo nível de revelação. Depois que nós estamos supridos, alimentados, Ele vai levantar a nuvem e vai fazer a nuvem andar e nós vamos ter que continuar seguindo a direção do que Ele está nos dando. Não podemos ficar acomodados no nível de revelação que já recebemos, com a unção que já temos, com aquilo que achamos que temos. Há muito desconhecido de Deus para mim e para você, que nós precisamos continuar marchando, temos que continuar perseverando em seguir o Espírito Santo da glória de Jesus Cristo. Você tem seguido a Jesus Cristo? Você é um seguidor de Jesus Cristo? Eu sou. Mas como é que você é? Você conhece o que está escrito na Bíblia? Você sabe o que está escrito em 1 Pedro? Você sabe o que está escrito no Evangelho de João? Você já leu o que está escrito em Mateus? Não, você não é seguidor de nada. Você é seguidor da tua própria razão. Você criou uma imagem de Cristo que não é verdadeira. A imagem verdadeira dele está em sua palavra. Nós não podemos mais seguir as ilusões dos nossos próprios desejos, sentimentos e emoções. O Evangelho não se segue sobre emoções, se segue sobre fidelidade e obediência à verdade, à palavra de Deus. Ponto final. É o que ela diz, é o que ela vai ser. Quanto mais que eu estou seguindo essa dimensão da revelação, ela me espreita em uma obediência radical, uma submissão ainda mais poderosa à palavra de Deus. Quem está comigo da glória de Jesus? Fala para o teu irmão, não corra da palavra. Se você correr dela hoje, ela vai correr de você naquele grande dia. Se você não guardar com atenção a exortação que Deus tem nos ensinado nesse lugar, você não pode ter algo que daqui a pouquinho já vou falar para você já. Ezequiel viu aquele guardião marcando, selando cada alma.
Quem não tinha o selo já estava destinada à morte, cativeiro, fome, destruição. Mas todos que tinham o selo, fala o selo. Eu vou falar algo para você que talvez você nunca ouviu alguém pregar sobre isso. Haverá 2 selos que vai vir nos últimos dias. 2 marcas, fala 2 marcas. Haverá 2 marcas. Está no livro de Apocalipse, talvez você não leu isso. E você vai ver isso hoje comigo. Há a marca do anticristo. Concorda comigo? A marca da besta? Todos já ouviram sobre ela, a verdade não é? Está sendo preparado agora, você viu que já foi lançado. E é uma marca. Quando o anticristo levantar a sua marca, Deus vai selar o povo dele com uma marca. E essa marca, a Bíblia diz, lá no livro de Ezequiel, em Apocalipse, que vai estar na sua frontal, na sua testa. Fala, eu vou ter uma marca. Não me pergunte como vai ser esse selo que Deus vai colocar em você. Eu também não sei. Mas eu sei que vai cair alguma coisa aqui. Eu já sinto algo aqui. Isso anda comigo sobre minha cabeça. O Espírito, ele paira sobre a nossa cabeça. Há uma dimensão de uma glória que fica aqui. Há algo que vai cair em pessoas aqui essa noite, eu não sei. Mas esse algo vem de Deus, a parte de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, há um selo, há uma bênção ouvir a palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Antes de eu entrar na revelação dessa palavra, eu quero ler um relato com vocês de um livro que fala sobre o que aconteceu no campo de Beckenham e Auschwitz. Posso ler para vocês? O ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Elie Wiesel, luta para comunicar as experiências que consumiu a fé devota de um jovem judeu profundamente piedoso nas fogueiras do horror incompreensível da desumanidade nazista. Iniciando com a insuspeita inocente de seus primeiros anos de adolescência, Wiesel relata a caminhada de sua segurança ensolarada para a noite espiritual que o levou a escrever palavras como essas. Vou ler uma carta para vocês. De um jovem adolescente que ele estava num momento, num dos campos de concentração nazistas, onde na Segunda Guerra Mundial as pessoas eram queimadas vivas. Antes de entrar nesse relato, dias atrás, o Senhor me levou em espírito, uma dimensão. Eu via como se eu estivesse dentro de uma faculdade muito grande. Era tudo muito luxuoso, de madeira, aqueles lustres, coisas muito lindas. Eu corria. Eu encontrava todos os tipos de grupos de pessoas, de tipo de fortalezas que as pessoas têm. Depois eu descia no elevador, corria por umas escadas, chegava lá embaixo e tinha uma plataforma para me aprender algo. Eu ouvi uma voz daquele anjo que estava comigo e falava assim, ó: você vai ter que aprender isso agora em diante. Ficava uma mulher judia na minha frente, tinha uma chaminé e tinha um balcão. Ela pegava uma espátula, colocava dentro tipo daquela chaminé, daquela fornalha, e tirava uma criança queimada viva na minha frente. De repente, outra criança era colocada aqui sendo queimada viva, um outro bebê vivo, e tirava aquele bebê e me mostravam para mim. E aquela voz falava para mim: se prepare, porque você enfrentará isso nos seus tempos. E eu voltei em espírito. Eu entrei aqui dentro, fiquei parado por um momento, em silêncio ali, e meditava comigo mesmo. Passou-se um pensamento em meu espírito, eu falei assim: e agora, Senhor? O que eu vou falar para esse povo? E me bateu um certo temor, quero que vocês prestem muito bem atenção.
Jeremias se levanta, começa a repreender toda a nação de Israel, fala: vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro. Os anos foram passando, vocês vão para o cativeiro. E ninguém dava crédito a ele. E de repente, chega o exército da Babilônia. Ele fala: não lutem, se entreguem. E o povo querendo brigar. Os falsos profetas se levantavam falando mentira, e falou: não dê ouvido aos falsos profetas, no meio de vocês, dizendo que Deus está dizendo que vai ter escape para vocês. Não vai ter. Concluindo, ele foi perseguido pelo próprio povo dele, mas ele guardou a palavra do Senhor. Ele foi um dos que não foi levado para cativeiro na Babilônia, porque ele guardou a verdadeira palavra do Senhor. Todo aquele que guarda a palavra do Senhor, Deus o guardará. Não adianta você querer ser guardado por Deus se você não guarda a palavra de Deus. Nós lemos em Salmo 91 que a palavra de Deus é um escudo que nos protege. E quando você tem o escudo que te protege, você também tem um esconderijo que te esconde na presença dEle. E esse pensamento que Deus colocou no meu coração, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei: opa, a coisa está estreita para o povo, e o povo não está entendendo. Quando Deus levanta um homem para alertar e continuamente preparar um povo para um tempo, ai de você se você não viu o que eu tenho pregado para vocês. Não por mim não, cara. Eu não sou nada aqui não. Eu aqui não interessa, Robson aqui não interessa. Eu não estou aqui por mim. Por isso que eu não me escandalizo que as pessoas pensam ou deixam de falar de mim. Não tem problema. Eu não estou aqui para mim. Isso não pode me ofender. Eu tenho que continuar pregando o Evangelho. Nós temos que continuar vivendo o Evangelho para Cristo e não para nós. O eu não é muito importante. Ele, na verdade, não tem importância aqui. Nem na sua vida o seu eu terá importância. Se você não entender que existe um lugar de crucificação para a sua carne, você nunca terá um lugar de salvação para a sua carne também. Posso continuar? E o Senhor me alertou, falou assim: quando eu estou dando uma palavra de alerta, é porque certamente isso acontecerá. E bateu um pensamento profundo em meu coração, me trouxe uma tristeza espiritual, uma tristeza que me constrange diante de Deus. Fala: Senhor, tenha misericórdia do teu povo, porque teu povo tem ouvido para ouvir, mas eles deixam escapar. Como? A fuga, ela vem por muitas desculpas, que das tribulações da sua vida, você não está sabendo usar as coisas a seu favor, suas faltas, suas necessidades, as coisas que não estão do seu jeito. Cara, esquece isso, pelo amor de Deus, irmão. Eu passei anos para as coisas ser colocadas do jeito de Deus, mas não tente colocar as coisas de Deus do seu jeito, você não vai conseguir. Deixa Ele colocar. Deixa Ele colocar Ele em você primeiro, você nele. Tudo depois será colocado em ordem. Da glória a Jesus. Toda a sua vida será colocada em ordem. Não tente cortar caminho. Não tem como você encurtar caminho no Evangelho. Não tem como você encurtar caminho. Não tem atalho para a eternidade. Não existe atalho. Estão pregando um evangelho de caminhos curtos, de atalho para as pessoas. Mas não estão ensinando essas pessoas a se preparar para um tempo que está chegando. Um dos homens que é um dos multimilionários dos Estados Unidos falou uma palavra muito séria. Falou assim: ó, estou muito doido, muito louco e ansioso para ver o que vai acontecer na crise global que está chegando. E aquele homem falou assim, uma coisa assim: ó, os fracos vão tudo ser destruídos pelo engano. Os fortes é que vão crescer em meio à crise. E você? Você acha que do seu jeito você vai conseguir quando o diabo se levantar na humanidade? Você não está entendendo. Você quer jogar no jogo do diabo, jogo de economia, é jogo disso aqui, é jogo de busca dos interesses desse mundo, você vai cair, meu querido. Para você entender como adquirir riquezas do mundo espiritual, é anjos que abrem, anjos que dão. Não é pela minha capacidade, pela minha força, não. É pela minha dedicação e obediência a seguir a direção do anjo do Senhor. Se Deus manda eu seguir para cá, eu vou com o anjo do Senhor, eu estou vendo Ele trabalhar ali. Eu vou trabalhar onde Deus está trabalhando. Agora muitos querem trabalhar onde Deus não está trabalhando com você. Tu está sozinho.
Não adianta fazer macumba gospel, meu filho. Não adianta dar oferta corrompida. Não adianta buscar seus próprios interesses. Não vai dar certo. Você vai ter que seguir a obediência do que a palavra te diz. O que prospera é a obediência do que a palavra diz. Como prosperará o homem em seus caminhos? Cara, observa a lei do Senhor. Observa a palavra do Senhor. Ele vai prosperar a sua vida. Tem tudo que nós necessitamos na palavra de Deus. Por que nós estamos buscando o conselho dos ímpios? Deus, ele repreende esse tipo de atitude no meio de povo. Por que vocês buscam o conselho dos ímpios? Por que vocês não estão ouvindo os profetas arrependidos de Israel estão buscando o conselho dos ímpios? Há um conselho de Deus para nós, e o espírito do conselho de Deus, ele repousa sobre essa casa. E todos que estão seguindo o conselho de Deus estão prosperando. Prosperando. Eu estou acompanhando, eu sei quem é quem. Eu estou em espírito, eu estou em oração, eu estou acompanhando as vidas. Obedeça o que o Senhor está guiando a sua vida na palavra dele. Dá glória a Jesus. Dá glória a Jesus. E eu vou ler agora um relato para vocês, para que vocês entendam o que eu vou falar nessa noite para vocês. Talvez seu estado de espírito não estava muito oportuno para receber essa palavra, mas eu quero te dar um novo estado de espírito para até mais tarde a receber essa unção do Senhor sobre a nossa vida. Ele diz assim: quando o trem parou, vimos chamas subindo em uma alta chaminé e o céu negro. Olhamos com o aspecto daquelas chamas através da escuridão. Um mau cheiro perverso pairava no ar. Abruptamente as portas abriram. Nosso vagão de gados se abriram. Todos para fora. Deixe-nos todos para trás, depressa. Pulamos para fora. E diante de nós, aquelas chamas. No ar, um cheiro de carne queimada. Devia ser por volta da meia-noite. Havíamos chegado em Birquinel. Os oficiais da SS deram-nos a ordem. Forme filas de 5 e começamos a caminhar até chegar a uma encruzilhada. Não muito longe de nós, as chamas enormes, saíram de uma vala. Algumas coisas estavam sendo queimadas ali. Um caminhão aproximou-se e despejou seu conteúdo. Crianças pequenas, bebês. Sim, eu vi isso com meus próprios olhos. Crianças atiradas nas chamas. Um pouco adiante havia outra vala maior para os adultos. Dei-me um beliscão. Estaria eu vivo? Estaria eu acordado? Como era possível que homens e mulheres e crianças estivessem sendo queimados e o mundo permanecesse em silêncio? Não, tudo aquilo não poderia ser real. Um pesadelo talvez. Logo eu acordaria como um sobressalto, meu coração batendo forte, descobriria que eu estava à volta do meu quarto na minha infância com os meus livros. Mas não, eu nunca me esqueci daquela noite, a primeira noite no campo que transformou a minha vida numa longa noite que me pareceu interminável. Nunca me esquecerei aquela fumaça. Nunca me esquecerei os rostos pequenos de crianças cujos corpos vi transformados em fumaça sob o céu silencioso. Nunca esquecerei daquelas chamas que consumiram para sempre a minha fé. Nunca esquecerei o silêncio noturno que me privou para toda a eternidade do desejo de viver. Nunca esquecerei daquele momento que assassinaram o meu Deus e a minha alma e transformaram os meus sonhos em cinzas. Nunca esquecerei daquelas imagens, mesmo que seja condenado a viver tanto quanto o próprio Deus. Nunca mais me esquecerei daquilo. Daqui em diante ele começa a contar
sobre as pessoas que ele viu sendo enforcadas, e uma criança, que era uma criança chamada Pipio, foi condenado injustamente à morte na forca. Pipio e um adulto. Ele estava de frente a uma multidão de judeus sendo condenados à forca no campo de concentração. Porque pegaram alguns homens daquele grupo com armas e julgaram uma criança inocente. Ele diz que quando toda a multidão de judeus estavam vendo aquilo, indignados, ele só ouvia as vozes. Ele estava no meio da multidão e ele ouvia as vozes falando assim: aonde está Deus? A maioria das pessoas gritavam dentro delas e falavam aos ouvidos deles em voz alta: onde está Deus? Meu Deus, onde você está? Ele falou que o que mais se ouvia entre os judeus era perguntando onde Deus estava no momento daquela tortura, aquele massacre. Ele diz que por um momento ele se voltou e perdeu a fé dele, que ele ficou diante de tantas situações esmagadoras para a fé dele em Deus, que ele não conseguia mais ter fé em Deus. Ele falou que no momento daquela multidão, dois homens se levantou, correram para cima daquela plataforma onde estavam as forcas, e aqueles dois homens decidiram estar junto com aquela criança e mais aquele outro homem para ser enforcado juntos. E eles falavam: em nome de Deus, em nome de Deus. E eles professavam o nome do Deus que eles serviam. Ele diz que aqueles homens, quando foi colocada a forca nele, em minutos já estavam mortos. As línguas roxas para fora, os olhos esbugalhados que saltavam para fora, a pressão que fazia a forca e o peso do corpo deles. Mas teve um problema. A criança foi enforcada, só que ela demorou muitas horas para morrer. Ela era levinha demais. Era apenas uma pequena criança. Pelo relato que eu li, era uma criança entre os seus 7 anos a 10 anos de idade. Estava muito magrinha porque tinha dias sem comer. E o relato dele diz que a criança tinha um rosto muito lindo. E o People era muito amado entre os adultos. Era uma criança que não tinha mais pai nem mãe. Ele fala que aquela criança colocava a língua para fora. E a língua ia mudando de cor. E você é hipócrita. Você é um hipócrita. Você vai ser julgado pelo Senhor. Você coloca motivo de tropeço no Evangelho. Você julga seus líderes. Você julga seus irmãos. Você julga a tua igreja. Você é um hipócrita. Você não merece o Evangelho. Vocês buscam o Evangelho por causa do homem. Vocês não buscam por causa de Cristo. Se eu estivesse olhando para homens, eu nunca subiria aqui em cima. Nesse momento, você sabe quantas pessoas estão sendo perseguidas no Evangelho no mundo? E você só vive preocupado com o teu estômago. O que eu vou comer, o que eu vou pentear meu cabelo, o creme que eu vou passar no meu cabelo, o carro que eu vou comprar. Vocês merecem passar a tribulação. Desculpa a minha sinceridade, mas eu nunca vi tanta hipocrisia no meio de um povo que nem na minha nação. Já preguei em diversas igrejas, já tive com todo tipo de homens, irmãos. Se nós tivéssemos mais líderes que lutassem por uma verdade absoluta do Evangelho, não teríamos tanta hipocrisia no meio do Evangelho nos tempos que nós estamos vivendo. O que rola na minha cabeça? Problema se você me aceita, eu não estou aqui me promovendo para você. Eu não sou um influencer gospel. Você pode ir lá no Salles, você pode ir lá nos Playboys Gospel, você pode ir quem você quiser. Vai lá na casa, vai lá, tem de tudo lá. É o Evangelho portas largas. Que barganham, que não tem a palavra do sofrimento de Cristo aí dentro. Que não ensinam e nem preparam o corpo de Cristo para os sofrimentos que estão por vir sobre essa geração. Vocês estão vivendo os últimos dias da vida de vocês e vocês estão vivendo como se vocês fossem eternos.
Não tem força para abandonar teu pecado, tua maconha, tua bebida, seus pecados, a pornografia. Por que você não tem força? Porque você não busca o evangelho. Eu tive que abandonar tudo isso na minha vida, cara. Eu passei os mesmos processos que cada ser humano aqui dentro passa. Você não nasce pronto no evangelho não, meu querido. É estágio, é processos, é tribulação, é sofrimentos, que esses sofrimentos eu comecei a entender que é eles que vêm para me lapidar, para limpar minha alma, minha carne. Vem para quebrar a força da minha autodependência, para mim não achar que eu estou dando por fé, que eu estou dando a força do meu braço. Viu, o Senhor diz que aquela criança demorou horas para morrer, porque ela era muito levinha, não tinha peso no corpo. Mandaram toda a multidão sair, porque ninguém aguentava mais ficar vendo aquele sofrimento. E ele falou que de noite, como se reunia em beira de uma fogueirinha, ele ficava parado ouvindo os judeus cantar. Eles davam glória a Deus, exultamos ao nosso Deus. Eles davam glória a Deus. E você não consegue dar glória a Deus só porque você está passando um ventozinho, uma tribulaçãozinha? Só porque você está com dívida, você murmura, você não vem para a igreja, você tenta buscar as coisas no teu braço? Cara, se humilha diante de Deus, meu querido. Você acha que eu tenho facilidade gospel, facilidade do evangelho? Você acha que eu estou vivendo teu dinheiro aqui em cima do altar, meu querido? Eu tenho as mesmas tribulações, a mesma luta que vocês. Quer trocar de lugar comigo? A gente troca. Quer pagar minhas contas? A gente paga, a gente troca. Eu pego as suas, vocês pegam as minhas. Vê se eu tenho uma vida fácil, eu levo uma vida fácil, meu filho. Vida fácil é para quem quer viver no pecado. Vida é fácil é para quem quer viver na luxúria. Vida é fácil quem quer viver um evangelho carnal. Mas quem quer santificação, quem quer santidade, quem quer eternidade, vai passar processo da vida. Teremos a tribulação. Jesus disse para vocês que nesse mundo nós teremos tribulações, mas Ele venceu. Será que você não pode suportar? Será que você não entende que o processo, o problema está com você? Colocamos problemas em tudo, buscamos problemas em tudo, justificativa em tudo que está à nossa volta, mas não olhamos para o nosso caráter. Paulo diz que não nos gloriamos somente na glória de Deus, mas também nas tribulações. Porque tribulações o que produz o que? Perseverança. Porque vocês deram atenção à palavra da minha exortação, e como suportar sofrimentos com paciência, eu também vos guardarei. Se tu não dá crédito à palavra dos profetas, se você não se alinha, se ajusta à santificação que essa palavra está te chamando para ter, tu também não terá proteção nos últimos tempos. O Senhor me revelou, agora está revelado, já era, irmão. Eu não tenho como voltar atrás nisso. Eu vou ter que ir até o fim sobre essa fé. Mas eu sei que Ele me guardará. Eu sei que Ele me guardará. Deus falou para Daniel: Daniel, sela essas palavras, Daniel. Vai até o fim. Tu descansarás com seus pais, e na ressurreição dos justos terá o teu galardão para a eternidade, Daniel. Segue em frente, Daniel. Vai em frente, Daniel. Segue o evangelho. Fala para o teu irmão: segue o evangelho, irmão. Fala: segue o evangelho. Aí eu observei, Deus falou uma coisa para mim esses dias assim. Eu estava observando o modismo, o gospel. O Senhor falou: olha o compromisso que eles têm. Eles têm compromisso, sabe com o quê? Eles têm compromisso com aquilo que satisfaz a ganância, da cobiça. O compromisso deles, nessa pregação do evangelho deles de homens, é por causa dos interesses pessoais. Não é compromisso com Deus vivo, para a vida de oração e santidade. Compromisso com o evangelho de Cristo é uma coisa. Compromisso com as suas organizações, em busca dos seus próprios interesses, é outra coisa. E Deus falou para mim, mostrou para mim: ei, eles têm compromisso, filho, mas não é comigo não. Eles têm compromisso é com o estilo deles, com a influência deles, com o status deles. Esse compromisso é com os estragando deles. Esse compromisso com as redes deles, com os seguidores deles, mas não com os meus seguidores. Não com a minha igreja que é santa. Não confundam as coisas. Vocês estão à beira de um colapso internacional, mundial, melhor assim dizendo para vocês.
O Senhor me deu visão que eu vi os carros de tudo se embaraçava, ninguém sabia mais qual rua entrar, ninguém sabia mais para onde ir, todos ficavam assim: o que faremos? Grava o que estou falando para vocês. E todos dirão assim: o que faremos? Escute que eu vou dar uma deixa aqui agora, aqui, ó. Onde todo mundo busca na mesma fonte, a fonte pode secar. Os internautas estão tudo buscando a mesma fonte, mas eles não estão buscando a fonte do Cordeiro. A fonte vai secar. Vai acabar o modismo. Deus vai permitir o modismo acabar. O modismo gospel. Não santificaram a mídia, corromperam a mídia, e Deus deu a mídia para termos acesso, mais acesso a aceleramento. Mas o que está acontecendo agora? Os internautas gospel estão tudo brigando pela internet. É pastor, cada um quer ser melhor do que o outro, quer fazer um vídeo melhor do que o outro, mais bonito que o outro, uma apresentação melhor do que o outro. Pelo amor de Deus, irmão, olha o tempo que você está vivendo, o inferno que vocês estão vivendo, cara. E você ainda está questionando a Deus ainda, você questiona a tua fé ainda, você questiona o teu Deus ainda, cara. Como é que você tem vergonha disso? Você tem 10 anos de cristão e você continua no mesmo dilema de sempre? Meu querido, pelo amor de Jesus Cristo, talvez eu seja mais novo que 50% de pessoas que estão aqui dentro, mas eu tenho muito mais consciência que vocês, muito mais compromisso com família, como homem que vocês, sou muito mais homem que vocês. Vocês deveriam ser mais homens, vocês deveriam ser mais mulher, ter mais compromisso com a vida, com as coisas sérias da vida, e não ficar brincando de teatro nessa vida. Essa vida não é teatro não, e muitos estão seguindo as ilusões desse mundo. Vamos tomar a rédea das nossas vidas, a conduta do nosso coração, e vamos colocar na mão de Deus ou não vamos? Vamos seguir o evangelho verdadeiro ou não vamos? Tu passa a tua semana toda dentro da tua casa do teu jeito, tu vem aqui, quer que Deus te dê uma unçãozinha para você ficar bem aqui? Para de hipocrisia, cara. Vive de qualquer jeito, quer chegar aqui dentro, e as pessoas querem uma bênção. Que bênção é essa, irmão? Tudo ungido aqui, ó. Homens de Deus que eu sei que pagam o preço. Tem muitos jovens aqui, ó, que pagam o preço de oração, que buscam, estão nos evangelismos, estão subindo um monte com a gente, vai de madrugada, eu ligo, vamos embora, vamos subir, estamos subindo, temos uma vida em santidade, temos unção para quebrar o jugo do diabo. Mas não estamos aqui a seu serviço, estamos aqui a serviço do Cordeiro. Eu sou uma igreja, eu decidi ser um profeta dele, não um profeta dos homens. Deus falou para Ezequiel: tu vai abrir a tua boca quando eu ordenar que tu abra, mas quando eu fechar, tu não vai abrir. Quando Deus fechava a boca de Ezequiel, ele não abria a boca dele no meio do povo. Todo mundo esperava: profeta, profetiza, profeta, profetiza pra gente, profeta. Não posso, ele não abriu minha boca. Às vezes eu estou em tantos lugares que você possa imaginar. Eu não abro a minha boca enquanto Deus não abre a minha boca. Fica entre homens ricos, homens pobres, todo tipo de pessoa. Não abro a minha boca, não busco o meu interesse. Se Deus me falar, eu falo. E quando me chamam para dar uma palavra, eu falo a palavra de Deus, não a palavra que os homens querem ouvir. Qual palavra vocês querem ouvir? Você quer ouvir a palavra de homens? Você quer ouvir a palavra de homens? Calma aí, vou converter aqui, vou parar aqui agora. Deixa eu dar uma palavra de homem para você. Você é um sucesso. Seu tempo está acabando de sofrimento. Está chegando o maior tempo da tua vida. Esse é o maior tempo da tua vida. Você, ei. Escute o que eu vou falar para vocês. Siga o conselho de quem tem prosperado. Porque a minha obediência tem levantado a minha prosperidade na minha vida. Sejam fiéis ao seu trato com a palavra do Evangelho. Sejam fiéis a isso. Nós estamos em tempo de angústias e aflições. Há uma opressão, e essa opressão está aumentando, e você não está enxergando: opa, como é que está a minha vida agora? Aonde Deus não tem governado a minha vida, coloque Ele lá para governar. Chame Ele, clame por Ele: Senhor, entra agora na rede da minha vida, o governo da minha vida, Senhor. Porque se agora está difícil, imagine quando eu não tiver liberdade de falar para vocês do Evangelho. Se agora está difícil, imagine quando vier a nova ordem mundial, a nova Bíblia que está sendo escrita. Imagine. Se converter as pessoas agora que nós temos a liberdade, já está difícil. Imagine quando nós não tivermos mais liberdade de falar. Eu fiquei pensativo, falei: não é possível que o Senhor está me dando essa palavra do Senhor.
O Senhor deste uma palavra tão forte no último culto que nós pregamos, que eu preguei com vocês aqui. Foi tão séria aquela palavra, mexeu tanto comigo. E agora Deus vem falar para a gente sobre guardar a palavra dEle e ser preparado por tempos de aflições, de ter paciência. Mas nenhum ouvido pode ouvir esse tipo de palavra se não tiver uma conversão genuína no coração. Ninguém, as pessoas não querem saber desse evangelho. Elas não querem saber de sofrimento. Meu querido, você não está conseguindo entender. Quando nós estamos com Ele, todo o sofrimento tem uma glória, tem uma purificação para a tua alma. É só você obedecer e buscar a face dEle em tempo de angústia. Em tempo de aflição, Davi diz: buscarei o refúgio no Senhor. Aonde está teu refúgio na tua aflição? Cara, você tem liberdade para subir para o monte para orar, para vir na igreja mais cedo para orar. Você tem liberdade, você tem tempo. Aproveite o teu tempo, porque os dias estão chegando aonde você vai ser mais provado ainda. Escute o que eu vou falar para vocês. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e purificarei como purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ele me invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Fala, o fogo das aflições, fogo das provações. Você não está entendendo que essa prova de fogo, as provas que você tem enfrentado nos últimos dias é para provar a tua fidelidade, não? Você não está entendendo isso, não? Você não entende o que o apóstolo Pedro diz para nós ficarmos alertas, atentos e não descuidarmos e não achar que alguma coisa estranha está acontecendo entre nós, o fogo das provações que se levanta contra a nossa fé? Assim como o ourive, ele pega porções de ouro, coloca no fogo, ele espera o tempo exato para o ouro ser purificado, a prata ser purificada. Deus, Ele sabe o tempo que você suporta a aflição. Deus, Ele sabe o tempo que você consegue suportar uma carga de dor. Eu quero chamar os maduros aqui essa noite para concordar comigo se é ou não é. Se não fossem as tribulações e os processos que Deus nos estreita, será que você seria a pessoa que você é hoje? Você conheceria a verdade que você tem hoje se não fossem os processos que quebrasse o orgulho, as suas vaidades, as mentiras, as suas cobiças que você carregava, que você só reconheceu depois? É verdade ou não é? É ou não é? É. Às vezes temos que perder para poder entender que nós estávamos longe de Deus, para valorizar. Toda vez que vem uma perda, algum processo, eu falo: Deus, o que tu quer me ensinar sobre isso? Eu ouço, eu me inclino a Ele, eu vou sacrificar, eu vou buscar a presença dEle, eu não posso parar. Eu lembro esses dias, eu tive uma visão com minha esposa. Eu estava tentando encurtar minha passagem, meu tempo de Brasília, para vir mais rápido para o Rio. Eu falei: vou ter que ficar um tempo lá, não estou conseguindo. Eu me entrei em espírito, eu estava em oração, e de repente eu vi empurrando ela na rua. E eu falava assim: precisamos continuar honrando o que Deus fez, sacrificando por Ele. Eu empurrava ela para o outro lado da calçada. Vamos, não podemos parar. Se eu falar para ela agora assim: para tudo que você vai fazer, vai comigo para qualquer lugar, ela tem que ir, ela vai, é sujeita, porque ela sabe o preço, mas também ela sabe a bênção da proteção. Aonde está a obediência, tem a proteção, tem o suprimento. Uma época Deus me provou em algo, Ele falou assim: sai da sua casa por um tempo que você está. Eu quero que você fique um tempo morando, que você vai morar, e Deus falou assim: vá morar em Nova Iguaçu. Minha casa tudo pronta. Tinha acabado de colocar todos os meus móveis. Deus me colocou à prova. Quando eu fiz toda a minha casa, deixei tudo certo, tudo correto, o Senhor me deu uma visão. Quando eu terminei, no dia que eu terminei, eu estava em oração, tive uma visão: agora você vai sair daqui. Apareceu um anjo para mim: agora você vai embora daqui. Aí eu fiquei rindo. Falei: caraca. Falei: Monique,
Deus, se pega não, a gente vai embora. Esquece tudo e vamos embora. Aí depois Deus me submeteu uma prova, era só uma prova, meu coração. Aí Deus falou, agora larga tudo e vai embora em Nova Iguaçu. Eu falei, você quer que eu vá em Nova Iguaçu? Eu fui embora. Peguei ela, bebi e vim ficar aqui. Simplesmente. Deixei o meu melhor e fiquei aqui. Não sabia quanto tempo, não sabia, mas eu fiquei. Não sabia porque Deus estava me dando, mas eu fiquei. Aí numa madrugada eu estava deitado na cama, eu olhei para cima, eu vi aqueles varões, aqueles anjos. E Deus me deu acesso. Crê se você quiser, o problema é teu. Eu só vou falar o que eu vi. Eu vi os anjos conversando, falava assim, olha, ele abandonou a casa dele e veio para cá. Ele obedeceu. Dá a ele. Dá a ele. Eu tive uma experiência que isso me marcou. E essa experiência eu quero contar para você, talvez você vai despertar agora na tua vida. Um líder estava me ligando, entrando em contato comigo, pediu, na verdade estava entrando em contato com mensagem comigo, e pediu para entrar em contato com ele. Eu fui orar primeiro. Senhor, por que isso? Por que essa pessoa está me procurando? Eu fiquei em oração, comecei a ter visões com ele. E de repente, Deus me leva um espírito para ver ele. Primeira visão com ele, não preciso falar aqui. Segunda eu vou te falar. A segunda foi profunda. Eu estava em espírito, viu, de branco. Estava correndo, era uma terra, um chão normal, de terra. Estava, parece, em cima de um morro, alguma coisa assim. De repente eu vi um guardião. Um anjo guardião do céu. Que falava com outro anjo guardião. E falava assim, esse daqui, aí falava de mim. Ele ainda continua sacrificando. Aquele ali, é apontar para outro líder, deixou de sacrificar por causa da família dele. Por isso que ele tem perdido o acesso. Aí eu corria, quando eu ouvi os anjos, eu ficava ali embaixo, vendo eles em cima. Eu ouvi aquilo, eu saí correndo. Falei, irmão, eu chamava ele, por favor, me ouça. Eu vi os anjos falando isso de você, volte a sacrificar. Aí fala, bem que o pastor falando de tal falou isso para mim. Eu acho que é isso aí. Ele não me ouvia. Eu ficava triste e eu voltava em espírito. Aí, por esses dias agora, essa mesma pessoa, Deus me levou um espírito para ver ele de novo. Eu vi ele com uma criança na mão, que era o ministério dele. Ele ficava todo ensanguentado, cheio de sangue, a criança. Eu sentia muita dor por ver um bebê, como se fosse um bebezinho, igualzinho esse aqui, todo cheio de sangue, o rosto tinha se machucado. Eu ia até ele e ficava vendo a tristeza dele. Eu vi ele de branco, eu estava de branco, eu estava na dimensão de espírito. E ele ficava tentando curar aquela criança, tirar o sangue da criança. E quando ele estava fazendo isso, ele falava assim, você sabe qual é o sinônimo disso e daquilo? Você sabe qual é o antônimo disso? Ele começava a usar a razão. E quando ele usava a razão dele, novamente a criança caía. Pá! Ele sentia muita dor, porque ele estava perdendo totalmente aquela criança. Ele estava perdendo o desígnio do chamado dele. Por duas coisas. Negou o sacrifício pelo evangelho e colocou a família em primeiro lugar. Segundo, colocou a razão, a racionalidade, a inteligência humana acima da revelação. E era uma pessoa que eu admirava muito na minha vida. Foi muito inspirador. Desde meus 19 anos eu conheci ele. E foi triste ver isso. Quando você deixa de sacrificar, você para de crescer no espírito. Você perde tudo. Você sai do ambiente da revelação. Deus não deposita a revelação na sua vida se você não estiver em lugar de obediência. Deus não te deposita o espírito de força e poder e prosperidade se você não estiver em lugar de sacrifício. Toda vez que Abraão sacrificava, sacrifique isso, Abraão, levante um novo altar, Deus derramava a revelação e a prosperidade, a proteção. O que você tem sacrificado da sua vida para você estar junto ao Senhor? Você quer uma restituição na sua vida? Você acha que cantar a música restitui vai te restituir? Você acha só porque o pregador está pregando bonito, que tem lógico que está pregando, que tem conexão que está pregando, que isso vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada não, mano. Eu passei minha vida inteira vendo esse tipo de evangelho, não deu certo não. Eu tive que seguir a palavra verdadeira,
a vida de oração, a abnegação para estar na presença dele. Você não vai ser restituído porque você canta, porque você está ouvindo uma boa pregação, não. Você vai ser restituído daquilo que você sacrificou para dar para ele. O que ele tira, ele restitui com a bênção. O que ele te pede, ele vai te restituir dobrado na sua vida. O que você largou, abnegou em pró dele para estar com ele, ele vai te dar uma alegria dobrada na sua vida, uma porção dobrada na sua vida da glória a Jesus Cristo. Fala, há uma medida de Deus guardada para mim. Mas qual é a sua medida que está guardada para ele que você ainda não entregou? Fala, eu tenho uma medida para Deus. E Deus tem uma medida para mim. Escute o que eu vou falar para vocês agora. Deus permite que a alma humana seja provada por problemas até tornar-se pura, transparente, limpa e se beneficiar grandemente dentro dos processos. Esse, portanto, é a maior vantagem que nós temos nas tribulações. Por isso não devemos ficar perturbados, desanimados quando acontecem provações na nossa vida. Fala, Deus sabe o tempo de me tirar da provação. Jó 13,15 assim, ó, ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. Deus me mata, mas eu esperarei em Ti. Pronto. Aprovações que eu passo e que já passei na minha vida que foi tão esmagadoras para mim. Falei, Deus, você está me matando? Então me mata. Não tem algumas músicas aí? Então me mata agora. Você não sabe o que está pedindo. Ainda que Ele me mate, Jó disse, todavia, Ele é minha esperança, esperarei nele. Ainda que nada esteja a seu favor, você continua esperando nele? Ainda que contrarie a fé carnal, porque é fé espiritual, não. A verdadeira fé, as tribulações, perseguições só te fortalecem mais ainda. Ainda que a sua fé imatura seja contrariada, você continua esperando nele? As coisas não estão do seu jeito, você continua ainda esperando em Deus? A tribulação levantou contra você, as coisas ainda não estão acontecendo, você ainda continua tendo a mesma esperança nele? Você continua sendo fiel, crendo que Ele vai fazer um milagre na tua vida? Fala para o teu irmão, não abandone a sua posição de obediência. Quando Ele vê que nos tornamos mais puros, escuta o que eu estou falando para você aqui. Quando Ele vê que nós nos tornamos mais puros, fala, Ele nos remove da tribulação, para não sermos esmagados por elas. Deus não prova além daquilo que você não pode suportar. Fala, Deus não me prova além do que eu posso suportar. O que temos que aprender a esperar, o que fala, o galardão que é provido da tribulação. Pronto. Quando Deus me coloca uma tribulação, uma provação, falo, uau, coisa boa. Encara ela como homem e mulher de Deus. Encara o seu problema, meu querido. Ouvi um relato de um homem que foi para a guerra do Vietnã. Estava como soldado da linha de frente e sobreviveu. E se tornou um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. Sabe o que esse homem disse? Quando eu voltei da guerra do Vietnã, eu estava no meio do povo, das pessoas, eu olhava para as pessoas, falei, você não são normais, não? Você não é um ser humano, não? Você não é normal, não? Eu falei, que povo esquisito, que pessoas fracas são essas? E o comentarista olhou para ele e falou assim, cara, quer dizer que você se tornou tão forte que você não conseguia mais olhar para as pessoas do mesmo jeito? Ele falou assim. Ele falou, a guerra me tornou mais forte. As pessoas ficavam chorando, murmurando, reclamando por coisas que não tinha nada a ver para mim. Você está reclamando do quê? Do quê? Se você não é experimentado na falta, na dor, na perda, você é fraco, você vai ser um fraco. Você é sempre fraco, o diabo ele te derruba fácil. Você não entende que o evangelho é para formar guerreiros, um exército para o reino dos céus? Paulo chama a gente, ele nos compara aqueles que se está alistado para o combate.
Que eu estou preparando vocês aqui como líder de guerra para vocês suportar a tribulação e a aflição na sua vida? Ele fala que a realidade dele é totalmente diferente das outras pessoas. As pessoas ficam chorando por qualquer coisa. Ele não sentia aquilo. Ele falou, você é normal? Ele falou uma coisa interessante. Vocês são igual bebezinhos. Não me interessa o nome dessa pessoa, não interessa para vocês também. Não importa. Só foi um relato só. Ele falou, vocês são bebezinhos. Só sabem chorar? Ele se tornou um homem muito rico. Autor de livros muito conhecido. Porque ele aprendeu que se ele não lutasse, ele seria só mais uma das pessoas das manadas. Ele teria que ser fiel ao que ele acreditava. E você é fiel àquilo que você acredita? Você tem sido fiel à palavra da exortação? Irmãos, eu estava aqui, eu pedi a Deus outra coisa mais forte para vocês. E só falou para mim, não. Eles não suportam. Vai até onde você suporta aqui essa noite. Suporte essa palavra. Dê atenção à palavra da exortação para você suportar a tribulação com paciência, com perseverança. Dê atenção que o apóstolo tem pregado para vocês. Vai, busca o verdadeiro evangelho. Não busca promoção em mim, não. Não busca nas pessoas. Não busca nada sentimentalismo aqui, não. Emoção, não. Emoção passa. Movimento de homem passa. Fundamento. Deus está te dando uma estrutura de fundamento. Seja forte, cara. Quando o fogo das tribulações não te queimar mais, você está preparado para o seu chamado, para o seu ministério. Quando você não fala gritar mais, quando o fogo estiver te queimando, você está preparado. Eu estou com muitas coisas, eu estou com muitos processos, muito maiores do que antes, do que ano passado. Se fosse ano passado, talvez eu estaria em dores, muito mais dores no púlpito aqui dentro, nem sairia dentro dessa igreja. Mas não, estou dormindo muito melhor. Estou muito mais tranquilo, sabe por quê? Porque eu já fui experimentado. Eu passei de nível. Deus me esmagou para que as coisas que vêm, para elas não me esmagarem mais. Para você aprender a suportar peso e não sentir mais o peso. Dá glória a Jesus Cristo. Falou, teria que suportar o peso, mas não carregaria mais o peso. Fala, minha fé sustenta. É isso. É a minha convicção do que Ele tem falado para mim que vai prestes a acontecer na minha vida. Eu só estou vendo pelos meus olhos da fé. Acabou. Jesus te ensinou para você com toda a tua preocupação. Você pode acrescentar, pode falar para o teu fio agora, do teu cabelo. Fica branco, fica preto. Você não consegue mudar de cor. Você consegue falar para você, cresça, cresça. Não, você não consegue crescer. Ele fala para você, confie, tenha bom ânimo. Busque o reino do céu, sua justiça em primeiro lugar. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não consegue acreditar ainda que Deus está no governo total da tua vida, não? Eu acho que essa aqui é a lição mais difícil de você entender essa noite. Escute qual é a lição mais difícil que nós aprendemos na fé. É aprender que Deus está no controle de tudo. Fala, Deus está no controle de tudo. Ele sabe o seu próximo passo, meu querido. Você acha que o diabo está no controle mundial? Você acha isso ainda? Você acha que ele está falando toda a verdade para Jesus? Que ele falou, te darei todo mundo, todas as riquezas que me foi dada? O diabo só tem governo onde ele tem adoração. E olhe lá. E olhe lá. Eu posso entrar na palavra com você? Você vai me deixar? São 9h29, talvez o culto estaria começando agora. Relaxa, fala para o teu irmão, calma. Fala assim, eu tenho uma bênção ainda para você. Eu tenho uma misericórdia. Se você está pedindo misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, eu vou morrer. Será que eu vou ser salvo? Você vai conseguir ser salvo sim. Seja agora, seja na perseguição dos últimos dias, mas eu creio que você vai ser salvo. Alguma forma, algo vai acontecer. Irmãos, você acha que eu não tenho preocupações com vocês? Mas eu não deixo que ela roube a atenção da minha fé. A fé não vai ficar negligenciando as tribulações, os problemas, coisas. Não, eu não negligencio nada disso, meu filho. Eu estou preparado para isso. Ela só não fica dando lugar de influência para aquilo que não tem mais influência na sua vida. As más notícias, os rumores desse mundo não têm lugar de influência em mim. Mas eu dou atenção. Eu estou vendo o que está acontecendo. Mas eu não deixo me influenciar. Fala, revelação tem que me influenciar. Fala, revelação.
A igreja não tem mais investido energia, força, para se aprofundar no Deus da Bíblia. As igrejas atuais do século 21, elas não estão aí para esse processo. Elas não estão nem mais aí para se aprofundar nas Escrituras. Não existe mais isso nas igrejas. Não tem mais isso. Existe isso, se aprofundar nas Escrituras nas igrejas? Existe só escola dominical e o povo acha que isso aí é tudo que é alguma coisa. Pelo amor de Deus, irmão. Eu frequentei escola dominical na minha adolescência. Era um desastre. Ouvir pessoas sem espírito de revelação e poder é um desastre. Pelo amor de Deus, era pior. É pior. Eu saía da aula da sede de... A maioria da coisa que a gente ouvia era murmuração, questionamento. Quando o professor era bom, pelo menos alguém falou alguma coisa. Era terrível, terrível. E no seminário, e na teologia. Eu achava que todo mundo que estava ali dentro era crente, mas não era, tinha espíritos ali dentro. O professor perguntava assim, alguém é de outra religião? E as pessoas levantavam a mão. Eu me adoreci minha juventude e falei, eu achava que o seminário era só para os crentes. Mas não, eram os ateus que estavam ali dentro. Tinha um cara que era ateu. O outro era espírita na minha turma. O outro não tinha religião, mas fazia seminário de teologia. Eu falei, cara, que coisa incrível. Mas a revelação da palavra é só para quem é do reino. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando para você? Não consegue ficar sentado aqui ouvindo a palavra se não tiver o Espírito de Cristo? Se quiser Cristo, se não querer Cristo na sua vida, quem está comigo dá glória a Jesus? Dá glória a Jesus Cristo. Escute o que eu vou falar para vocês. Tome cuidado com o Deus popular do Evangelho. Que não é o Deus meu, ele não é o meu Deus. O meu é diferente. O Deus popular do Evangelho não te ensina, não é capaz de livrar você do fogo das tribulações dos últimos dias. Mas o nosso verdadeiro Deus sim. Fala um Deus popular por aí. O Deus popular da igreja divertida é simplesmente pequeno demais, afável demais para segurar um furacão com as suas mãos. Mas o Deus da verdadeira igreja, a igreja que tem a sua origem nas raízes primitivas, que luta pela verdade, uma vida de poder de espírito, esse teu mundo sustentado pela palma das tuas mãos. Qual Deus você quer? Qual evangelho você quer na sua vida? Você quer o evangelho que te promove ou quer o evangelho que promove o reino de Deus na sua vida? Porque agora o evangelho de promoção é maravilhoso, né? Tudo figura, personalidade, tudo influência, tudo é advogado, tudo com dinheiro no bolso, tudo sucesso. Coisa linda, né? Bonitinhos, né? Eles só são para o tempo de paz, mas quando chegar o tempo de guerra não fica um de pé. Não suporta. Tempo de guerra, fala tempo de guerra. Fala, Deus está me preparando para ser um povo que ali na frente, quando muitos tropeçarem, eu estarei de pé. Você tem guardado a palavra da exortação? Lembra-se que eu falei para vocês? O Senhor me levou em espírito. Eu vi o mundo. E o anjo do Senhor e a voz do Espírito do Senhor falava comigo. Porque tem guardado a palavra da minha exortação. E tem perseverado. Te guardarei no mal que há de vir sobre toda a humanidade. Olha o que eu vou dizer para vocês. Como suportar e sobreviver em tempo de crise? O que é a crise? Senão mais mais um fogo que vem provar a nossa fé. Existem muitos fogos que virão para provar a nossa fé. E um deles é a crise. Quando a crise vem, fala, quando a crise vem, o fogo que está em mim tem que ser maior do que o fogo das provações. Isso. Estou sendo calmo com você aqui essa noite. Eu quero que você entenda que o fogo da fornalha ardente, mesmo que acenda 7 vezes mais,
não pode destruir quem tem a verdadeira fé. Você está chegando num tempo, fala, estou chegando num tempo que as coisas vão ficar muito críticas. Sou profeta de calamidade, nada disso não, irmão. Eu te ensino você a prosperar todo o tempo. Te ensino o reino todo o tempo. Você tem todo tipo de ensinamento bíblico apostólico aqui nesse lugar. Nós não temos que reclamar de nada. Estamos sendo muito abençoados. Você tem hoje 14 livros escritos que podem ensinar você o reino de Deus. Vocês têm de tudo, vocês. Eu estou alertando vocês. Esses dias, fala, é tempo de preparação. Eu falei para vocês que em agosto seria um tempo muito poderoso na nossa vida. Eu não falei para vocês? Ele já começou. Olha como nós começamos o mês, que fogo violento que tem caído nesse lugar. Você acha que não tem uma dimensão gloriosa para cair aqui essa noite, não? Eu estava em BH pregando. Último dia, a última mensagem, eu parei para exortar a igreja. Já tinham recebido algumas coisas de Deus. Eu falei, vocês estão errando desde que eu cheguei aqui. Erraram nisso. E vocês querem a glória de Deus assim de qualquer maneira? Vocês acham que a glória de Deus vai cair sobre vocês aqui de qualquer maneira? Falei, vou pregar a palavra e vou ensinar para vocês. No final, se Deus decidir que vai cair a glória dele aqui, Ele decide. E fui pregando a palavra de Deus. Eu demorei. Fui até o final. E eu falava assim, negativo, não vou ministrar em ninguém aqui. Você vai ter que aprender a receber e honrar a palavra de Deus na tua vida. E continuei pregando. E o povo ouvindo. Quando eu vi o estado de paz perfeito estava sobre a igreja. Eu falei, vocês têm 3 minutos para dobrar os joelhos de vocês. E hoje nós vamos fazer isso aqui. Se o Senhor decidir e enviar o anjo dele aqui para abençoar vocês, a glória de Deus vai tomar todo esse ambiente aqui. Eu falei, pessoal da igreja, vocês têm a primazia, mas a unção aqui era para vocês. É de vocês estão perdendo. Ficamos no chão. Eu via pessoas falando, Deus, tem misericórdia de mim. Humildes, irmãos. Elas entendem que Deus estava falando com elas. Em 3 minutos, eu vi chegando um anjo, um varão muito forte, com um jarro de ouro imenso assim, cheio da unção da glória. Ele falava assim, dê a eles isso. Irmãos, o Marcos estava lá. Foi violento, não foi? Parece que a gente saiu do céu para a terra em segundos, não foi? Bum! Parece jogar uma bomba dentro do local. O que aconteceu? Meu Deus, o ambiente está todo mundo organizadinho, de repente não tinha nem mais cadeira no lugar, não tinha mais nada. O que aconteceu? Está todo mundo no fogo, no poder, há tanto poder, tanta glória. Que a gente não sabe nem o que fazer, a gente vai morrer, tanto poder de Deus naquele lugar. Meu Deus do céu, está esmagando a gente, tanta força do céu que desceu. A unção da glória, ela veio. Você quer a unção da glória hoje aqui? É nessa palavrinha que você está sendo provado e você não está entendendo. É ela que mede o nosso coração, que nós queremos. Eu estou falando para vocês que é tempo de nós forjarmos o nosso coração em uma busca intensa pela presença da glória de Deus. Os dias são maus. Estamos em tempos finais. Se eu fosse pregar o que eu queria, tudo que eu recebi do Senhor na oração, talvez a gente não teria tempo hoje aqui. Mas eu quero ir só até onde o nosso tempo e onde nós estamos, e nós podemos receber essa palavra com vocês. Se prepare, porque os dias maus estão vindo. Deus tem falado para mim, apressa-te. Eu falava, Senhor, mas eu já estou fazendo, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Apressa-te. Ensina, meu povo. Corre. Levante as coisas que tem que levantar. Coloque os homens posicionados para a colheita. Apressem. Se Deus está falando isso, se Ele colocou para a gente batalhar em dimensões e lugares que nós temos que entrar para a conquista, vamos entrar, vamos obedecer, vamos seguir o Espírito Santo. Porque eu não sei o que vai ser essa crise.
ela já está chegando. Escute, eu não sei se é esse ano que vem, eu vi o Lula batendo de frente com Geraldo Alckmin. Eles tinham um conflito, haverá um conflito, uma rachadura. O próprio Deus vai rachar o partido do PT. A espada do juízo do Senhor, ela vai descer e bum, vai quebrar por dentro e não por fora. Não vai ser a nossa força, vai ser as nossas orações. Amém, amém? Amém, amém? Escuta o que o Senhor me revelou que está acontecendo no governo nesses últimos dias. Eu vi como se Lula se levantasse para bater a igreja, para lutar contra nós. Era como se eu se levantasse a minha mãe e falava assim, ó, pega ele. Eu dava na mão dela algo. Eu falava, entre na intercessão profética e paralise ele. Aí eu, como se eu visse várias mãos levantadas, muitos intercessores, ele caía. Ele não conseguia levantar do chão. Era como se pais de família abraçassem Lula, Lula. Ele não tinha mais força para lutar contra as famílias. Deus arrancará a força desse principado que está sobre ele. Mas há um processo de um estreitamento na igreja brasileira. Deus está refinando a nossa fé. Deus está nos refinando para os últimos tempos. Irmãos, eu sinto que já estão quase entrando nessa porta aqui. Não estão subindo, hein? Chegou muita mente dividida, muita divisão de coração no reino espiritual aqui dentro. Irmão, conecta o teu espírito e suba nessa escada que está aberta aqui para nós subirmos. Em espírito, pega o poder da palavra. Deixa os anjos acessar a tua vida aqui essa noite. O movimento da glória de Deus vai cair em minutos aqui. A glória de Deus está chegando aqui. Da Lamahasu anda. Emsadidi Vahatra Consideria. Rakapakarachata Kabakataklite Becaia. Quem está comigo da glória é Jesus Cristo. Quem está comigo da glória é Jesus Cristo. Eu vou finalizar já a palavra para vocês. Você vai saber o que está na casa hoje. Apocalipse 3, eu vou já encerrar agora. Eu conheço tuas obras, porque tu guardaste a palavra da minha exortação, como suportar sofrimento com paciência. Eu também te guardarei na hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a face da terra. Fala os 2 selos de Deus. De que vocês estão achando que o Senhor está falando aqui? Que provação é essa que virá sobre toda a face da terra? Eis que em breve venho. Essa é a provação. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que venceu, farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, o meu Deus. Eu escreverei sobre ele o meu novo nome. E aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Mas agora eu quero que você observe o versículo 7 e 8. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre nenhum homem fecha, que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que nenhum homem pode fechá-la, porque tens pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis os que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem diante de ti, diante de teus pés, e saibam que eu te amo. Observe as coisas que nós estamos falando agora. Eu vou te dar um estudo aqui, bem rápido. O que Deus está falando nessa palavra aqui com essa igreja de Filadélfia? Não houve uma exortação contra pecado na igreja de Filadélfia. Era uma igreja limpa, pura. Mas a Bíblia diz que ela era o quê? Pequena. E tendo pouca força. Provavelmente era uma igreja pobre, sem muita influência, mas ela tinha uma porta aberta, de frente com a sinagoga de Satanás, onde eles combatiam as portas da religião dos judeus. Mas tendo pouca força, não negaste o meu nome. E a gente, por poucas coisas, negamos a nossa fé. Coisazinhas tão pequenininhas.
perdemos a oportunidade de trazer grande galardão e honra ao nome do nosso Deus. Sabe o que Deus está falando? Eu tenho a chave, eu abro, ninguém fecha. Aquela igreja, ela sofreu uma opressão tão grande que tentavam fechar as portas daquela igreja, mas eles não conseguiam, porque quem abriu foi o Rei dos Reis. Porque ele está associando Davi, essa igreja, o reino de Davi, a chave de Davi. Israel não tem mais a chave do reino de Deus, irmão. Quem tem a chave do reino de Deus agora é a igreja do Cordeiro de Deus. Os que eram responsáveis por abrir a porta do reino de Deus, Jesus mesmo disse para os fariseus daquela época, os mestres da lei: vocês têm a chave, vocês não passam da porta e não deixam que nem aqueles que querem passar passem pela porta. Nós temos a chave, nós estamos abrindo para você a porta aqui essa noite. Você crê nisso? É a revelação, é o fogo, é o poder, é o ministério de Cristo está sobre nós, é o manto da sua glória, da glória a Jesus Cristo, da glória a Jesus Cristo. Ele fala que ele tem autoridade messiânica, ele tem autoridade de rei, e o que ele abre, fala, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Ele fala assim: porque você guardaste a minha palavra, eu também te guardarei no tempo da provação que virá sobre todo mundo. Fala, é profético para nós essa palavra. Ela não é uma palavra para aquele tempo, ela é uma palavra que cruza, transcende os tempos. Desde aquele tempo até agora, essa palavra continua de pé. Fala, Deus está falando a sua palavra. Fala, Deus está falando a sua palavra. Eu vou te irritar aqui se você me irritar. Vou te irritar se você me irritar. Você está incomodado, você quer levantar para ir embora, você pode ir embora. Pode levantar, você pode ir embora, você está liberado para o seu culto. Mas você quer ouvir a palavra de Deus até o final? Se você olhar para isso aqui, ó, você vai se ofender, ó. Você vai pecar. O mal que as pessoas só olham para o homem. Elas não estão vendo o espírito da palavra de Deus. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Eu estou sentindo a glória cada vez mais. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela está cada vez mais forte. Ela está cada vez mais forte. E essa glória vai cair sobre aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor. Fala, o selo que Deus nos dará nos protegerá na grande tribulação. Na tribulação. Eu vou abrir para vocês agora. A ira de Deus, ela será derramada. É retratada simbologicamente pelas trombetas. Fala, 7 trombetas. E 7 taças da ira de Deus. O juízo de Deus, ele vai se estancar sobre o mundo dos ímpios. Vocês em pouco tempo, o seu dinheiro vai se converter em uma nova moeda. Algumas coisas vão se perder. Outras, depois de um tempo, se ganharão de novo. Nós estamos em tempo de aprender a trabalhar com o pouco. Deus está nos ensinando a conservar o que nós temos. Quando Ele abrir os depósitos do céu e abastecer nossas vidas de tantas riquezas e bênçãos, não toque nelas. José colocou no celeiro. Estamos aprendendo a trabalhar com aquilo que é de Deus. Está chegando um dia que muitos vão pedir socorro. E você que está sendo levantado uma posição para estar na frente dessa batalha financeira, ouça o conselho que Deus vai dar para você. A mudança chegou na sua vida. A mudança chegou na sua vida. Há uma mudança que Deus está chamando pessoas para uma posição, porque nós estamos entrando num tempo de aflição. Ele se levantará
leis muito fortes, violentas, por esse tempo agora. Eu não sei se até o final do ano já começa, que vai começar uma perseguição silenciosa contra o Evangelho. Paulo diz em 2 Tessalonicenses: há só um que resiste, o ministério da iniquidade, que vai vir operar com todo o seu poder de engano, com toda a malignidade e impiedade. Todas as leis estão sendo alteradas, está sendo aprovada. Hoje eu tive uma visão, sabe com quem? Infelizmente eu vou falar para vocês. Eu estava no monte orando agora de tarde, Deus me levou um espírito para ver. Eu vi o aborto sendo aprovado no Brasil. E saiu nas notícias: o aborto foi aprovado no Brasil. O aborto, muitas vozes. São 55 milhões de pessoas, de bebês assassinados por ano no mundo com aborto. 55 milhões são assassinados por ano. Por ano. Nos Estados Unidos, quase 1 milhão. Só dos Estados Unidos. O mundo que você está vivendo não tem mais segurança nenhuma em governo. Não tem mais segurança nenhuma. A nossa segurança está na nossa fé. Fala, nossa segurança está na nossa fé. O Senhor diz em Apocalipse 13:7 que os seguidores da besta terão uma marca na mão e na testa, correto? Mas os seguidores de Cristo receberão a sua marca sobre a sua testa. Fala, os seguidores de Cristo receberão a sua marca. Ok. Apocalipse 16:2 diz assim, ó: e partiu o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e todas as pessoas portadoras da marca de Deus, da marca da besta, e os adoradores da sua imagem, foram atacados e feridos por feridas mortais. Fala, todos que tiverem a marca da besta serão feridos com feridas mortais. Glória a Jesus. Apocalipse 9:4. Contudo, eles receberam ordem para não causar dano, nem a relva, nem a terra, nem qualquer planta de árvore ou árvore, mas somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Mas somente sobre aqueles que não tinham o selo de Deus em suas frontes. Aqui as pragas que virá nesse tempo de tribulação. Todo esse juízo que vai vir não cairá na sua vida que tem o selo de Deus. Só os que não têm o selo do Espírito Santo. Está mostrando que quando começar o juízo de Deus sobre a face da terra, ainda estaremos aqui. Quando começar o juízo de Deus sobre a face da terra, a Bíblia está nos mostrando, em Apocalipse 9, que nós estaremos aqui. Somente aqueles que não têm o selo de Deus sofrerão esses danos. Eu quero chamar você hoje para você receber essa palavra, esse selo na sua vida.